Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver em constante escassez, enquanto outras experimentam abundância que transborda? Existe um segredo ancestral, registrado há quase 3.000 anos, que revela o verdadeiro princípio da prosperidade divina. E o que vou compartilhar com você hoje não é apenas teoria teológica, mas uma verdade confirmada por arqueólogos, historiadores e especialistas em civilizações antigas que estudaram profundamente como o povo de Deus experimentava provisão sobrenatural em meio aos desertos mais áridos do mundo. Estamos falando do Salmo 65, uma das mais extraordinárias revelações sobre a fonte celestial da abundância. Mas antes de mergulharmos nas palavras sagradas, você precisa entender o contexto fascinante que arqueólogos e historiadores descobriram sobre a época em que este salmo foi escrito. Estamos no período do Reino Unificado de Israel, aproximadamente no ano 980 a.C. A região que hoje corresponde a Jerusalém e arredores era um território constantemente ameaçado pela seca. Geólogos explicam que o Oriente Próximo, naquele período, enfrentava ciclos climáticos devastadores, com secas que podiam durar anos inteiros. Para aquela sociedade agrícola, onde 90% da população dependia diretamente da terra, a chuva não era apenas importante, era questão de vida ou morte. Agora ouça as palavras que Davi, o pastor que se tornou rei, inspirado pelo Espírito Santo, registrou para todas as gerações. Salmo 65. A ti, ó Deus, se celebra o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu, que ouves a oração, a ti virá toda a carne. As iniquidades prevalecem contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite nos teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Pelas coisas tremendas em justiça, nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu, esperança de todos os fins da terra e dos que estão longe sobre o mar. Aquele que preparas os montes pela tua força, cingido de poder. O que amainas o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhes preparas o trigo, quando assim a tens preparado. Enches de água os seus sulcos, fazendo-a descer em suas margens. Tu a amoleces com a chuva, abençoas as suas novidades. Coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros os cingem de alegria. Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Agora vamos destrinchar as revelações impressionantes que especialistas descobriram neste texto sagrado. A palavra hebraica para visitas no versículo 9 é pakad, que carrega um significado muito mais profundo do que uma simples visita. Linguistas em hebraico antigo explicam que pakad significa uma intervenção ativa, proposital e transformadora. Quando Deus visita a terra, Ele não apenas observa, Ele intervém para transformar completamente a situação. Antropólogos culturais que estudaram civilizações do Oriente Próximo revelam algo fascinante. Enquanto povos vizinhos como os cananeus, fenícios e filisteus adoravam deuses da fertilidade como Baal e Aserá, esperando que essas divindades trouxessem chuva através de rituais de prostituição cultual e sacrifícios humanos, o povo de Israel tinha uma revelação completamente diferente. Eles conheciam um Deus que não precisava ser manipulado ou seduzido, mas que respondia à adoração genuína e ao relacionamento. A expressão Rio de Deus, no versículo 9, tem intrigado teólogos por séculos.
Arqueólogos descobriram algo extraordinário nas escavações de antigas cidades israelitas. Sistemas complexos de irrigação que dependiam totalmente das chuvas sazonais. Engenheiros hidráulicos modernos explicam que essas cidades não tinham acesso a grandes rios como o Nilo ou o Eufrates. A região de Judá, onde Davi escreveu este salmo, fica a aproximadamente 500 quilômetros do Rio Jordão em linha reta, e o terreno montanhoso tornava impossível a irrigação por canais. Então, de onde vinha este rio de Deus cheio de água? A resposta está nas nuvens. O texto hebraico usa a palavra nahar, que significa rio caudaloso, torrencial. Deus estava dizendo que as chuvas que ele enviava do céu eram tão abundantes que equivaliam a um rio celestial, despejando provisão sobre a terra. Mas aqui vem uma descoberta que muda completamente nossa compreensão. Historiadores especializados em civilizações do Antigo Oriente Próximo explicam que as nações pagãs ao redor de Israel viviam em constante ansiedade sobre as colheitas. Documentos cuneiformes da Mesopotâmia, datados da mesma época, revelam orações desesperadas aos deuses, ofertas cada vez maiores tentando garantir chuva. Mas observe a diferença radical no Salmo 65. Não há desespero, não há tentativa de manipulação divina, há celebração antecipada. Davi não está rogando por chuva, ele está celebrando o caráter do Deus que já providenciou antes mesmo de ser pedido. A palavra preparas aparece 3 vezes nesta passagem, e isso não é coincidência. No hebraico, kun significa estabelecer com firmeza, preparar com antecedência, fundamentar de forma inabalável. Geólogos que estudaram a composição do solo da antiga Judéia descobriram algo impressionante. Aquela terra árida e pedregosa só poderia produzir abundância se fosse preparada adequadamente. O processo que Davi descreve de encher os sulcos de água, amolecer a terra com chuva e abençoar as sementes corresponde exatamente ao que agrônomos modernos identificam como a sequência ideal para a preparação de solo em regiões semiáridas. Mas como Davi, um pastor que viveu há 3.000 anos, poderia descrever com tamanha precisão técnica processos que a ciência agrícola só documentaria milênios depois? A resposta é simples e profunda: revelação divina. Vamos agora ao versículo 11, que contém uma das expressões mais poéticas e ao mesmo tempo mais precisas sobre prosperidade. Coroas o ano da tua bondade. A palavra hebraica para coroas é atar, que significa coroar, cercar completamente, envolver totalmente. Imagine a imagem que Deus está pintando aqui. Para aquela sociedade, a coroa representava a autoridade máxima, riqueza suprema, glória visível. Arqueólogos que estudaram os ciclos agrícolas israelitas explicam que o ano judaico era medido de colheita em colheita. Começava com a colheita da cevada na primavera, passava pela colheita do trigo no início do verão, depois as uvas no final do verão e terminava com azeitonas e tâmaras no outono. O que Deus está dizendo é que Ele não abençoa apenas uma estação. Ele coroa o ano inteiro, do começo ao fim, com sua bondade. E aqui está a revelação que especialistas em economia antiga consideram revolucionária. As tuas veredas destilam gordura. A palavra destilam vem do hebraico rafash, que significa gotejar continuamente, fluir abundantemente. E gordura não se refere apenas ao produto animal, mas à palavra deshen, que antropólogos culturais explicam que significava a essência da riqueza, a substância da abundância. Em uma cultura onde a gordura era o alimento mais valioso, representando energia concentrada, dizer que até os caminhos de Deus destilavam gordura era afirmar que a prosperidade divina não estava restrita apenas aos campos cultivados, mas transbordava por todo lugar onde a presença de Deus passava.
Para entendermos completamente o versículo 12, precisamos compreender o que significavam os pastos do deserto naquela época. Beduínos que ainda vivem no deserto do Neguev, a mesma região onde Davi pastoreava ovelhas, explicam que existem áreas consideradas completamente estéreis durante 11 meses do ano. Mas quando as chuvas chegam, em questão de dias, aquela terra morta explode em vegetação verdejante. Botânicos que estudaram a flora do Oriente Próximo descobriram que as sementes de certas plantas do deserto podem permanecer dormentes por anos, esperando o momento exato de umidade para germinar. Davi está revelando um princípio espiritual profundo. Mesmo os lugares da sua vida, que parecem completamente mortos, secos, sem esperança, estão cheios de potencial esperando a visitação de Deus para explodir em abundância. O versículo 13 pinta uma imagem que arqueólogos confirmam ser absolutamente precisa para aquela região. Os campos se vestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo. Especialistas em geografia bíblica explicam que a topografia de Israel cria um padrão específico. As colinas e montes eram usados para a pastagem de ovelhas e cabras, enquanto os vales entre eles eram reservados para a agricultura de grãos. O que Davi está descrevendo não é fantasia poética, mas a fotografia exata de uma terra experimentando prosperidade completa. E a palavra vestem é labash, em hebraico, que significa vestir-se com glória, cobrir-se com honra. A terra não apenas produz, ela se veste com a glória da provisão divina. Mas agora chegamos ao insight mais profundo que teólogos e historiadores identificaram neste salmo. Enquanto todas as culturas antigas tinham deuses da agricultura, apenas Israel tinha a revelação de que a verdadeira fonte da prosperidade não estava na terra, mas no caráter de Deus. Documentos egípcios falam do Nilo como Deus. Textos mesopotâmicos divinizam os rios Tigre e Eufrates, mas o Salmo 65 revela algo completamente diferente. O rio não é Deus. Existe um Deus acima do rio que controla as fontes celestiais de provisão. E aqui está o que transforma esta revelação antiga em poder para a sua vida hoje. A palavra bondade, no versículo 11, é tobá, em hebraico, que especialistas em linguística semítica explicam que carrega o sentido de bondade moral, excelência de caráter, generosidade que flui da natureza do doador. Deus não abençoa porque você merece, Ele abençoa porque é da natureza dele ser bom. Enquanto você estiver tentando ganhar a provisão divina através de méritos, você está operando no sistema pagão de barganha com divindades. Mas quando você entende que a prosperidade flui do caráter imutável de um Deus que é eternamente bom, você entra em uma dimensão completamente diferente de provisão. Arqueólogos descobriram algo fascinante ao estudar os celeiros das antigas cidades israelitas. Eles eram projetados para armazenar não apenas o suficiente para um ano, mas excedente para 3 ou 4 anos. Isso revela a mentalidade de um povo que entendia a prosperidade não como acumulação egoísta, mas como abundância que transborda para abençoar gerações. O versículo 3 deste salmo conecta perdão de pecados com acesso à presença de Deus. E o versículo 9 conecta a presença de Deus com provisão abundante. A matemática divina é clara. Intimidade com Deus gera a abertura dos celeiros celestiais. Agora, como você coloca isso em prática hoje? Primeiro, você precisa mudar sua fonte. Se sua esperança de prosperidade está em economias humanas, políticas governamentais ou sua própria capacidade, você está bebendo de cisternas rachadas. O Salmo 65 te chama para olhar para cima, para o rio de Deus, que está cheio de água. Segundo, você precisa entender que a visitação divina requer adoração genuína.
Observe que o salmo começa com louvor em Sião, pagamento de votos e oração, e só então fala de campos abundantes. A sequência não é negociável. Primeiro a presença, depois a provisão. Terceiro, você precisa celebrar antecipadamente. Davi não estava vendo a chuva quando escreveu este salmo. Ele estava declarando o caráter do Deus que envia chuva. Sua boca precisa profetizar abundância antes de seus olhos verem a colheita. E deixe-me compartilhar com você uma verdade que estudiosos da espiritualidade hebraica consideram fundamental. A palavra para ano, no versículo 11, é Shana, que também significa mudança, transformação. Quando Deus coroa seu ano com bondade, Ele não está apenas abençoando 12 meses no calendário. Ele está transformando completamente sua realidade. Especialistas em desenvolvimento humano explicam que as pessoas subestimam o que pode acontecer em um ano quando existe intervenção divina. Um ano na economia de Deus é suficiente para reverter décadas de escassez. Mas aqui vem a revelação climática que une verdade espiritual com sabedoria milenar confirmada pela ciência moderna. Prosperidade verdadeira não é apenas ter recursos, é ver a terra da sua vida preparada por Deus. A palavra preparada aparece 2 vezes no versículo 9. Agrônomos explicam que o segredo de colheitas abundantes não está apenas em ter semente boa ou chuva suficiente, mas em ter solo adequadamente preparado. Deus não joga bênçãos em terra dura e pedregosa. Ele primeiro te visita, depois te rega com sua presença. Então, amolece as áreas endurecidas da tua vida. E só então semeia e faz brotar abundância. Se você está passando por um processo que parece estar te quebrando, talvez Deus esteja te preparando para receber uma colheita que terra dura jamais poderia sustentar. Agora permita que esta verdade penetre profundamente em seu espírito. O mesmo Deus que há 3.000 anos enviava chuvas sobre os campos ressecados de Judá, que preparava a terra árida para explodir em fartura, que coroava o ano com bondade tão abundante que até os caminhos destilavam prosperidade. Este mesmo Deus, imutável em seu caráter e infinito em seu poder, está olhando hoje para os campos da sua vida. Ele vê cada área que parece um deserto improdutivo. Ele conhece cada semente de promessa que você plantou e que ainda não brotou. Ele entende cada lágrima que você derramou sobre sonhos que parecem mortos. E Ele está te dizendo exatamente o que disse ao povo de Israel através de Davi. Eu sou o Deus que visita, que transforma, que prepara, que envia chuvas celestiais sobre a terra mais seca. A mensagem final que precisa ecoar em seu coração é esta. Você não está esperando por sorte, não está dependendo de circunstâncias, não está à mercê de sistemas econômicos falidos. Você está conectado à fonte celestial de provisão. O rio de Deus continua cheio de água. Os celeiros do céu continuam transbordando. A bondade divina continua coroando anos e transformando destinos. Mas assim como a chuva só faz germinar sementes que foram plantadas, a provisão de Deus só se manifesta em vidas que foram preparadas através da adoração genuína, do perdão recebido e da intimidade cultivada. Então hoje, agora, declare sobre sua vida as mesmas palavras que Davi declarou. Os campos da minha existência se vestirão de abundância. Os vales das minhas necessidades se cobrirão de suprimento divino, e tudo se regozijará e cantará, porque o Deus que coroa o ano com bondade está preparando minha terra para a maior colheita que já experimentei. Esta não é apenas esperança religiosa, é promessa confirmada por 3 milênios de fidelidade divina e revelação que atravessa gerações. A colheita que vem do céu está sendo liberada sobre você neste momento. Receba
Agradeça e prepare-se para testemunhar como Deus transforma escassez em abundância quando você confia na fonte celestial de toda prosperidade verdadeira.